Fala internet, beleza? E aí, vocês estão gostando das fotos dos inscritos no final dos vídeos? Bom, eu tô adorando. Então, continue mandando os seus trabalhos e as suas redes sociais que eu vou divulgar aqui no Back to Basics. Mas, infelizmente, eu continuo sem receber os vídeos. Aqueles que eu pedi para vocês mandarem para mim falando delícia. Então, pessoal, mandem os vídeos para mim que eu quero que vocês façam parte do Back to Basics. Para quem não está entendendo nada que está acontecendo, dá uma assistidinha no vídeo aqui que eu estou colocando no card e lá eu explico como enviar as imagens e os vídeos para mim. E hoje eu vou dar algumas dicas para elevar o nível da sua fotografia. Algumas vão até parecer meio bobinhas, meio fáceis demais, mas confie em mim, elas vão fazer muita diferença. E com certeza elas vão dividir os noobs dos ninjas na fotografia. Então, bora lá evoluir? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lane e bem-vindos ao Back to Basics. Primeira dica, o horizonte. Quando nós estamos iniciando na fotografia, geralmente nós não temos muita paciência para tirar as fotografias. O negócio é simplesmente olhar, fotografar e seguir em frente. E isso é um problema bem comum, porque geralmente o horizonte acaba ficando torto. E muitos, obviamente, não dão a devida atenção a esse quesito. Uma foto com horizonte torto, mesmo que só um pouquinho, pode causar alguma estranheza. E se quem estiver vendo a sua fotografia for uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo como eu, aí você vai matar a pessoa. Na hora de fotografar, às vezes pode ser um pouco difícil deixar o horizonte na horizontal. Às vezes, na hora de tirar a sua fotografia, é meio difícil posicionar o horizonte corretamente. Mas isso é extremamente fácil de se corrigir, tanto no Lightroom quanto no Photoshop. Então, não se esqueça da pós-produção nas suas fotos, hein? Ela é extremamente importante. O foco no ponto certo. Esse é outro detalhe que, se bem executado, vai trazer resultados extremamente profissionais para a sua fotografia. É isso mesmo, a gente tem que prestar muita atenção e colocar o foco exatamente no ponto que a gente quer. Tem muita gente que adora usar a abertura máxima das suas lentes. Por exemplo, o cara foi lá, comprou uma 50mm 1.8 e vai fotografar direto em 1.8. Tá, a galera gosta de usar isso justamente por causa do desfoque que se dá no fundo das imagens, mas isso torna esse lance de fazer o foco no ponto correto um pouquinho mais difícil. E se você estiver usando o autofoco da câmera, a chance de errar é maior ainda. Então você tem que estar atento a alguns detalhes. Bom, você pode usar o autofoco da sua câmera, mas o ideal é que você selecione sempre o ponto central para fazer esse foco. E é legal usar o ponto central porque você pode escolher exatamente aonde você quer focar e depois fazer um reenquadramento da sua fotografia. Vocês nunca viram os fotógrafos pegam a câmera, ele põe numa posição e depois gira, põe na posição e depois gira. É exatamente isso que ele está fazendo. Ele está colocando o foco no ponto que ele quer e depois está fazendo o reenquadramento para poder fazer a composição do jeito que ele acha melhor. Um bom exemplo prático para poder explicar isso melhor para vocês é quando a gente faz retrato. A gente está fazendo a fotografia de uma modelo ou um ensaio de um casal. Usando o ponto central, você pode focar exatamente nos olhos e depois fazer o reenquadramento. Existem outras maneiras da gente fazer esse foco. Por exemplo, quando a gente for fazer uma imagem de uma praia, tá? De algum lugar. Vocês podem usar o Live View, que é a telinha da sua câmera. E quando você usa o Live View, você tem a possibilidade de dar um zoom digital em tempo real. Então, você pode escolher exatamente o lugar onde você quer dar o foco e ir girando o anel de foco até que no zoom digital a parte que você escolheu esteja totalmente focada. O foco no ponto correto é um dos elementos de uma boa composição. E fazendo isso, vocês vão indicar para a pessoa que está vendo a foto o local exato que vocês querem que ela olhe, ou seja, o seu assunto. Então, o negócio é prestar
Muita atenção nesse detalhe. O corte da fotografia no ponto certo. Outra dica que faz toda a diferença é o lugar onde nós cortamos a nossa fotografia. E isso também vai fazer parte de uma ótima composição. Eu vou falar hoje especificamente dos recortes quando nós fazemos retratos de pessoas. Nós temos que evitar ao máximo possível o corte em determinadas partes. Como por exemplo, quando você cortar braços e pernas, evite fazer esse corte justamente nas articulações. E se isso acontecer, as suas fotos infelizmente vão estar num nível um pouco mais amador. Sério, fica um tanto quanto estranho uma foto cortada no joelho ou então na articulação do pé. Eu tô falando articulação do pé porque eu não sei o nome, no tornozelo. Beleza? Esse lance de corte no ponto certo dá um vídeo exclusivo. Na verdade, se eu quiser explicar bem, dá uns 2 ou 3 vídeos de 10 minutos. E eu tô pensando depois em falar direitinho quais são os melhores pontos de corte para fotografia de retratos. Bom, uma outra dica é usar composições criativas. Eu já falei bastante de composição nesse vídeo. Para a gente ter uma boa composição, o ideal é você ter o foco no ponto correto, um horizonte reto e cortes em pontos específicos. Tente trazer criatividade para a sua fotografia. A regra dos terços é um bom começo para a gente começar a mudar a nossa composição. Evite em suas fotografias que tudo fique no meio da foto, criando mais ou menos uma linha central. Aqui eu estou usando a regra dos terços. E aqui eu não estou obedecendo muito ela, então eu estou criando praticamente uma linha aqui no meio, sem ter muitas coisas aqui do lado. Claro, isso não significa que a regra dos terços é absoluta e tem que ser feita sempre. Tudo vai depender da mensagem que você está querendo passar. O problema é que se você só faz esse tipo de foto, com um assunto sempre no meio da fotografia, é bom evitar e começar a ter novos olhos para a fotografia e para os vídeos, ter um pouquinho mais de criatividade. E a regra dos terços não é a única maneira de se fazer uma composição, existem outras regras, mas esse é um ótimo começo. Então, não tente simplesmente enquadrar tudo que tem na sua fotografia. Dê um sentido a ela, use linhas e elementos ao seu favor. Brinque com os planos para dar uma profundidade maior à sua fotografia. E claro, use sempre muita criatividade. Use muito bem a luz natural. Olha, nós usamos e muito luz artificial nas nossas fotografias. E cada tipo de luz tem uma temperatura diferente. E caso a sua câmera não tenha uma regulagem mais fina nos balanços de branco, as cores vão acabar aparecendo meio estranhas. E se o lugar for iluminado por lâmpadas de tungstênio, então, vai ficar muito pior. E olha que essas lâmpadas são bem comuns. Fica muito difícil tornar as cores mais naturais na pós-produção, mesmo fotografando em RAW. Então, o ideal é nós tentarmos usar o máximo possível a iluminação natural. Então, vamos apagar essas luzes, abrir as cortinas e deixar a luz entrar. E também as luzes artificiais, elas podem trazer sombras bem mais duras e bem definidas. Geralmente a gente tenta fugir desse tipo de sombra na fotografia, não é verdade? Claro que eu estou falando isso justamente se não existe a possibilidade de usar flash, de usar softbox ou de usar qualquer tipo de iluminação específica para fotografia. E mesmo se você estiver usando softbox ou flash, você vai desligar esse tipo de luz porque elas podem atrapalhar um pouco na pós-produção. E a última, e a que eu considero a mais importante dica de todas que eu vou falar nesse vídeo: divirta-se. Olha, uma vez o meu pai falou uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. Meu filho, encontre algo que você se divirta fazendo e profissionalize-se nisso. Aí, cara, você nunca vai ter que trabalhar na sua vida. Eu demorei um pouco para entender isso, mas acabei encontrando no YouTube e na fotografia uma maneira de seguir esse conselho do meu saudoso pai. Depois de mais de 15 anos desenvolvendo sites e sistemas para a internet, eu acabei encontrando a felicidade nessa profissão. Eu me divirto muito gravando, e até mesmo na hora de escrever os roteiros, que seria a parte teórica e mais chata, eu tô dando risada, eu tô fazendo com muita vontade. Então, simplesmente sinta toda a felicidade e toda aquela empolgação que a fotografia pode trazer para sua vida. Se divirta gravando um vídeo e colocando ele no YouTube. E se esses sentimentos forem muito intensos e não ficarem mais fracos com o passar do tempo, pode ter certeza que você está seguindo o caminho certo. Beleza, pessoal? Essas foram as dicas de hoje para a gente poder evoluir a nossa fotografia, videografia e até um pouco de conselho para a nossa vida, né? Então, é isso aí. Se vocês estão gostando do meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais
E aquele abraço. Delícia!